Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não dizer, uma boa madrugada. Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensinam. Voltamos mais uma vez para continuar a falar sobre civilizações. No vídeo primeiro a gente falamos sobre a civilização grega e vimos um pouquinho sobre como surgiu aí a civilização grega, quem eram seus deuses, como era seu sistema político, qual era a função das pessoas dentro do sistema grego. Na parte 2 desse mesmo vídeo nós falamos sobre a civilização romana. A civilização romana também destacamos as principais características, as suas heranças para os nossos dias atuais. Falamos sobre a função social do homem, da mulher e foi bem divertido. Lembrando vocês, pessoal, que eu falei para vocês que no final da nossa segunda aula a gente ia ter uma atividade bem interessante. Então é no final dessa aula, não dessa parte. Essa é a parte 1 do vídeo. Então não vai ter atividade. Mas no final da parte 2 teremos uma atividade bem divertida. Eu lembro que quando eu fiz essa atividade, eu estava estudando no segundo ano do ensino médio e foi bem interessante. Então eu vou fazer com vocês uma mesma atividade que eu achei incrível. Os nossos professores se dedicaram o máximo para fazer essa atividade. Então, se vocês estão curiosos para saber que atividade é essa, fiquem até o final do vídeo para vocês saberem qual é essa dinâmica e vocês vão achar bem interessante. Bom, pessoal, então vamos continuar falando sobre civilizações. Na parte 1 desse vídeo vamos falar sobre a civilização egípcia e na parte 2 desse vídeo vamos falar sobre a civilização africana. Bom, pessoal, a civilização egípcia, ela começa ali em volta de um rio. Pessoal, a civilização egípcia começou tudo em volta de um único rio, o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele era um rio muito grande que banhava todas as margens do Egito, que vai se tornar futuramente. O Egito ele fica localizado no nordeste da África. E nessa parte, houve um tempo em que o rio ficava muito cheio e as águas do Rio Nilo, quando voltavam ao seu normal, ela deixava uma espécie de nutriente no solo que fazia com que o solo fosse bem fértil. Então isso favoreceu o processo de agricultura. Foram se agregando pessoas que vinham de outras regiões, de outros países e até mesmo de outros continentes. Eles foram se agregando à margem do Rio Nilo. E com pouco tempo depois surgiu ali um povoado. Essas pessoas que vinham se agregando, eles eram chamados de nomos. Os nomos, pessoal, é o nome que eles dão às pessoas que viajam de um lugar para o outro, levando sua cultura, porque se você sai de determinada parte e você vai para uma outra região, você vai levar consigo os princípios, a cultura, tudo que você já vivenciou no lugar que você vivia. E os nomos são isso. Os nomos, pessoal, é uma característica, vamos dizer assim, é um nome dado aos nômades. Os nômades são mais conhecidos quando você pesquisar na internet o que são os nômades. Vocês vão ver que são grupos de pessoas que fazem isso, que migram para outro lugar em busca de melhoras. E eles faziam isso, provavelmente, por volta de 3.500 a.C., que é quando surge aí a civilização egípcia. Lembrando que naquele tempo, por causa da fome, por causa da escassez em algumas partes do mundo, as pessoas eram obrigadas a migrar para um outro lugar. E os pessoal que formaram a civilização egípcia foram pessoais que vieram de outras regiões, foram se agregando, assim como os da civilização grega, da civilização romana, também aconteceu do mesmo jeito ali na civilização romana. Bom, e na civilização romana, como eu disse para vocês, ele começou lá por causa do rio, e o rio era favorável à agricultura. Com o passar do tempo foi começando a surgir aglomerados, esses aglomerados foram se estendendo, foram se fortificando, eles foram se tornando um país, assim, uma sociedade mais detalhista, mais fortificada, e aí começou a surgir os seus primeiros sistemas de governo. Vamos começar falando sobre o primeiro sistema de governo que aconteceu no Egito Antigo. O primeiro
sistema de governo que vai existir no Egito Antigo é o governo do faraó. Vai surgir o primeiro monarca ali mais ou menos em 3.500, 3.400 antes de Cristo. E esse primeiro monarca que vai surgir, que era o faraó, ele detinha todo o poder, ele era a figura máxima que representava aquele povo. E o faraó, ele tinha grande poder e grande domínio em cima das pessoas ali daquela região. E tudo isso, pessoal, se derivou dos dois primeiros reinos. Porque, como sabemos, os nomos, como eu disse para vocês, eles se espalharam em volta do rio Nilo. E esses nomos, eles criaram dois reinos. Eles criaram o Baixo Egito, ao norte do rio Nilo, e o Alto Egito, ao sul do rio Nilo. E com o passar do tempo, em 3.200 mais ou menos, esses dois reinos, tanto o Reino Alto, o Baixo Egito, como o Alto Egito, eles são juntados pelo faraó Menes, e ele se torna o primeiro faraó, unificando assim todo o Egito. O Egito passa agora a ser um estado unificado. A sociedade antiga do Egito tinha um formato bem eficiente, no entanto, era um formato injusto, onde as classes mais altas dominavam em cima das classes mais pobres. Então, era um sistema onde cada classe tinha um poder, e aquele que estava no topo mandava em todos os outros, e assim sucessivamente. Vinha o segundo que ia mandar no terceiro, o terceiro ia mandar no quarto, e assim tinha um sistema que era bem organizado, no entanto, era bem injusto. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses sistemas? Vamos começar pelo sistema mais alto que existia no tempo do Antigo Egito. E no topo da pirâmide estava ele, o faraó. O faraó, ele tinha o poder supremo sobre todos os egípcios. Todo mundo venerava o faraó, e sem falar que o faraó era considerado um deus. Ele comandava todo o seu Egito, e os faraós, eles recebiam mais da metade dos dinheiros que eram recolhidos, dos impostos. Os faraós, eles moravam em palácios. Os seus filhos, eles eram muito ricos. E os faraós, eles tinham o costume de construir pirâmides. As pirâmides do Egito são tão famosas que até hoje ainda temos elas bem construídas. Algo que a gente fica assim até se perguntando, nossa, mas como eles conseguiram construir ali uma arquitetura tão bonita e resistir a tanto tempo? Os reis, faraós, eles tinham o domínio geral sobre todo o povo, e as pirâmides eram construídas geralmente para colocar seus corpos depois de mortos. Como eles tinham uma fortuna muito grande, eles se preocupavam com isso. Eles não queriam que seu dinheiro fosse repassado para outra pessoa. Então eles construíam ali altas pirâmides, e quando eles morriam, eles colocavam os seus corpos ali, os outros colocavam seus corpos dentro das pirâmides, e os seus tesouros também eram enterrados com ele. No Egito Antigo não havia nenhum sistema de eleição de próximo faraó, isso porque o poder passava de pai para filho, então não tinha essa necessidade de escolher aí um representante para governar a nação. Abaixo dos faraós vinham os sacerdotes, que em nível de poder só estavam abaixo mesmo do faraó. Os sacerdotes, eles tinham alto conhecimento sobre o reino, sobre os deuses egípcios, porque, como sabemos, eram politeístas. Ou seja, nós já falamos da definição de politeísta nos vídeos anteriores. Essas civilizações antigas, geralmente, elas vão ter isso em comum. Elas vão adorar vários deuses. E os sacerdotes, eles eram conhecedores de todos os rituais, de todas as crenças, de todas as histórias dos deuses egípcios. E eles eram encarregados, quando os faraós morriam, de preparar o corpo dos faraós e colocar dentro das pirâmides que eles construíam. Alguns sacerdotes eram tão importantes que eles também, quando morriam, eles eram mumificados e colocados também dentro de pirâmides. Então, era um sistema meio que
bem unificado, um sistema bem resistente, mas como foi dito no começo do vídeo, era um sistema assim bem igualitário, um sistema bem injusto. Vamos para a terceira classe, que era a classe dos militares. A importância dos chefes militares dentro da civilização egípcia é clara, né? Os militares eles serviam como apoio, como a guarda para proteger o reino. Eles eram encarregados de proteger todo o reino, se preparar para a guerra, porque quando eles entrassem em uma guerra, eles tinham que vencer. Porque caso acontecesse o contrário e o povo, os militares, perdessem a guerra, os chefes dos militares, que está nessa categoria, eles eram punidos severamente pelo faraó. Depois dos chefes militares vinham os escribas. Os escribas, eles eram pessoas, doutores da lei, que conheciam bastante sobre histórias e eles escreviam toda a história do reino. Principalmente eles contavam a história dos seus faraós. Eles escreviam a história dos seus faraós em papiros, que eram uma espécie de papel que eles tinham na época. Esse papiro é também derivado de uma planta que recebe o mesmo nome, e eles registravam isso na língua oficial deles, na língua escrita deles, que era o hieróglifos demótica, que eram a língua escrita do povo egípcio naquele tempo. Depois dos escribas, abaixo dele, vinha a sociedade egípcia, o povo egípcio. O povo egípcio ele era formado principalmente de pequenos comerciantes, de artesãos, de lavradores, e esses povos era a maioria do reino ali egípcio. Mas essa maioria, eles eram muito inferiores às outras classes, como a gente já falamos. Eles eram bem pobres mesmo, e às vezes eles trabalhavam apenas pelo seu sustento do dia, apenas para conseguir o alimento ali cotidiano. Muitas das vezes os faraós chamavam esses agricultores, esses lavradores, para trabalhar em obras públicas, onde eles não recebiam sequer nada em troca. Eles tinham que trabalhar apenas de graça para o governo da época. Então era um sistema social assim bastante injusto, porque eles mesmos, eles eram os membros da sociedade, mas eles não usufruíam de basicamente nada, eles não tinham nenhum tipo de privilégio. Os privilégios ficavam para a classe mais alta, ou seja, o faraó e os sacerdotes. Por fim, mas nem por isso muito menos importante, tínhamos os escravos. Os escravos, como nós já vimos, eram pessoas que eram capturadas de guerras. Aqueles que perdiam, eles iam e ficavam sob domínio do reino que ganhava. E os escravos, eles trabalhavam sem receber salário, eles recebiam roupas velhas, e a comida deles era uma comida assim bem pouca mesmo, eles só tinham às vezes uma refeição por dia, e eles eram maltratados, chicoteados. Quando eles não queriam obedecer, eles recebiam castigos realmente cruéis. Uma dessas capturas de estrangeiros que viveu no Egito, a gente temos aí o povo israelita, que é mencionado na Bíblia também. Conta a história ali do povo israelita que passou 400 anos no Egito, sofrendo sobre o jugo dos seus faraós, até que o líder guiado por Deus, que seria Moisés, foi até o Egito e libertou o povo. Então é um fato bem interessante, um fato histórico. Fato histórico esse que faz parte da nossa aula. Você fala, oxe, mas o que tem a ver a história bíblica com a história do Egito? Tudo, pessoal, porque lembramos que a Bíblia não é só um livro religioso, mas ela também é um documento histórico. Então é importante ressaltar esse fato que aconteceu aí na história do povo egípcio, para vocês entenderem um pouco sobre como era essa servidão, como era ruim. Então, se vocês quiserem entender mais como aconteceu essa servidão do povo israelita que veio e ficou cativo ali no Egito, vocês vão ter que entender, vocês vão ter que ler, né, o livro de Êxodo, que está na Bíblia, o segundo livro da Bíblia. Vocês vão ler e vocês vão ler de forma histórica. Eu não estou pedindo para vocês lerem a Bíblia
para como forma espiritual, para buscar comunhão com Deus. Nessa aula vocês vão tratar a Bíblia como um livro histórico. Então, um livro que conta realidades, vocês precisam ter esse contato, vocês vão entender. Porque um detalhe importante dessa história que está na Bíblia é o seguinte: o povo israelita ele entra no Egito não como escravos. Aí a gente tem uma exceção também naquela frase que eu disse logo mais, que eu disse agora há pouco, que eu falei que os escravos eram aquelas pessoas que eram capturadas de guerras. Mas quando você lê lá na Bíblia lá que o povo israelita ele não foi capturado em guerra. Na verdade, eles entraram pelo portão da frente quando José do Egito trouxe sua família, Jacó e mais 70 e poucas almas vieram com ele. E com o decorrer do tempo, a Bíblia conta lá que esse povo começou a se multiplicar de grande forma que o faraó do Egito da época começou a ficar com inveja, falar assim: eita, esse povo está se multiplicando demais e logo ele vai tomar aí o domínio, então vamos escravizá-los. Então essa é a exceção que a gente temos aí num fato histórico, que não foi capturado por guerra, mas porque a civilização deles, o povo israelita, estava aumentando demais e o faraó ele precisava ali evitar uma confusão futuramente. Já a economia no Antigo Egito, como esperado, ela estava baseada basicamente na agricultura. Como eu disse para vocês, o Egito ele surgiu ali às margens do Rio Nilo, e as margens do Rio Nilo era bem fértil, então isso favoreceu bastante ali o processo de agricultura. No entanto, os egípcios eles não ficaram apenas na agricultura, eles também tinham pecuária, sim. Eles trabalhavam bastante com criação de bois, de porco, e eles criavam ali alguns animais que serviam tanto para o seu consumo próprio, como também para carregar as suas coisas, serviam como transporte para os egípcios. Também os egípcios se destacam pela pesca, porque, como eu disse, o Egito estava nas margens do Rio Nilo. E o Rio Nilo ele era bem fértil, ele tinha bastante quantidade de peixes, então eles pescavam bastante peixes e esses peixes serviam como mantimento para o povo egípcio. Eles matavam hipopótamos, crocodilos e esses animais serviam como consumo para os povos egípcios. Já na religião, os egípcios se destacam por um detalhe bem interessante em relação aos seus deuses. Como eu disse para vocês, eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. E dentro dos seus deuses, o que diferenciava os seus deuses dos deuses romanos e dos deuses gregos, que aparentemente eram quase todos humanos, os deuses egípcios tinham qualidades tanto humanas quanto animalesca. Por exemplo, Horus, que era o deus da vingança, ele era representado com a cabeça de um falcão e o corpo de um humano. Os egípcios eram muito fanáticos e acreditavam que se eles fizessem rituais, construíssem templos e fizessem oferendas para os seus deuses, eles também seriam abençoados, porque eles estariam alegrando os seus deuses lá no seu reino e que aqui na terra também eles seriam muito abençoados. Por isso eles construíram bastante templo aos seus deuses e cada deus que eles serviam tinha um significado bem interessante. Vamos ver alguns aqui, os principais deuses do povo egito e o que significava cada deus. Vamos começar com ele, com Osíris. O deus Osíris significava o deus da vida. Já Sete era o deus do caos e Ísis era a deusa da ressurreição. E Tuti era o deus do conhecimento e da sabedoria, enquanto que Hathor era a deusa protetora das mulheres. E para finalizarmos, vamos falar das mulheres. Bom, nós vimos no vídeo anterior a função social das mulheres tanto na Grécia quanto em Roma. E vimos também que as mulheres elas tinham os seus direitos limitados, tanto na Grécia quanto em Roma. No Egito, vai ter essa limitação? Vai, mas não como ocorria na Grécia nem em Roma.
Porque vamos lembrar que na Grécia as mulheres elas não participavam da vida política do seu estado. Já no Egito, não é que elas não participavam da vida política. Vai ter um porém. É porque, como eu disse para vocês, o Egito ele era formado por um único representante que representava todo o povo, que era o faraó. E o faraó, ele sendo do sexo masculino, ele representava a máxima de todo aquele continente, de todo aquele povoado. As mulheres no Egito, elas tinham direito quase que iguais aos homens. Apesar dos direitos serem um pouquinho reduzidos, elas estavam muito à frente das mulheres gregas e das mulheres romanas. Isso porque na sociedade grega, na sociedade romana, as mulheres não podiam ser uma representante do povo. Já na sociedade egípcia, sim, as mulheres também tinham direito e elas podiam até chegar a ser faraó também. Como temos também os casos das Cleópatras também, que governaram no Antigo Egito. Bom, no Antigo Egito, as mulheres também elas tinham os direitos sobre os seus bens. Quando ela se casava com algum homem, ela não perdia os seus bens. Os bens continuavam sendo dela e ela podia administrar ao seu bem-querer. Bom, e as mulheres também no Antigo Egito, haviam casos em que elas também controlavam ali a herança de seus filhos, porque geralmente quando o marido morria, quem ficava com toda a herança era o filho mais velho, um homem. Mas geralmente quando o filho ainda era de menor e não podia aí governar os seus bens, quem assumia essa responsabilidade era as mulheres. Então a gente vê a importância social da mulher no Egito. Bom, também no Egito as mulheres elas começavam a sua vida, vamos dizer assim, conjugal muito cedo, porque as mulheres elas geralmente se casavam aos 12 anos de idade. Assim, logo no começo mesmo da puberdade, os pais já despachavam as filhas já casavam. E os meninos, eles casavam um pouquinho mais tarde, dos 15 até os 19 anos era o período em que os meninos geralmente se casavam. Bom, e na sociedade egípcia, quando uma mulher casava com um homem, ela não perdia os seus bens. Seus bens continuavam sendo dela, ela podia administrar, ela tinha direito a propriedades também. E os divórcios no Antigo Egito ocorriam somente sobre 3 circunstâncias. Bom, se a mulher havia sido infiel ao marido, ou seja, por traição, ocorria também por infertilidade, às vezes a mulher ela não conseguia gerar um herdeiro para a criança, e o principal motivo, sem sombra de dúvidas, era os maus tratos, ou seja, se o marido maltratasse a sua esposa, ela tinha a permissão ali de pedir o divórcio. O divórcio ali geralmente ocorria o mais rápido para tentar amenizar ali ambas as partes para não ter tanta confusão, e assim acontecia. Bom, as mulheres também, como eu disse para vocês, elas se destacavam em outras áreas, não só na área doméstica, de cuidar dos filhos, de cuidar dos servos também, porque na sociedade egípcia a mulher também tinha o domínio sobre os criados da casa. Aí me vem em mente uma outra passagem bíblica. Professor, esse vídeo está se transformando em passagens bíblicas? Não, pessoal. É porque, como eu já disse para vocês, a Bíblia ela também é um livro histórico e nós temos que estudar o todo e pegar as partes importantes. Então, agora nós voltamos no livro de Gênesis, lá na história de José, que começa no capítulo 37 da Bíblia. E José ele vai ser vendido para o Egito como um escravo pelos seus irmãos. E quando ele chega no Egito, ele é comprado por um cara muito rico, que era ali que servia a corte do faraó, chamado Potifar. Potifar, ele tem ali vários servos e com o decorrer do tempo ele vê ali as qualidades de José e ele pega José e coloca José ali como administrador da casa, como se fosse hoje em dia representado pelas governantas, que iria administrar todos os outros criados da casa. E a gente vê, tem uma situação interessante nessa história,
que é o caso da esposa de Potifar, que ela tenta dar em cima do José, e o José não quer nada com ela porque ele é fiel ao seu senhor, ele não quer difamar o seu senhor. E aí você vê a situação. Tem uma passagem lá que ela fala que quer se deitar com ele, e ela sente esse desejo de se deitar com ele, e que ela é a senhora dele. Aí vem o que eu falei para vocês, as mulheres, elas controlavam ali os seus criados, e elas podiam obrigar eles a fazer o que elas queriam. Mas a gente vê que José ele não se corrompeu e ele não fez nada com a esposa de Potifar, chegando depois a ser preso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, que a Bíblia também traz aí esses fatos históricos que vale a pena complementar, vale a pena vocês ficarem por dentro. Vamos continuar. As mulheres, elas se destacaram, como eu disse para vocês, não só nisso, não só em cuidar da casa, não só de cuidar dos servos, mas também em outras áreas. Por exemplo, teve mulheres egípcias que foram muito lembradas pela medicina. Teve 2 mulheres que elas foram muito lembradas pela medicina, e que elas atuaram ali na corte dos primeiros faraó, e até hoje elas são muito lembradas. Bom, pessoal, também as mulheres, elas desempenhavam uma tarefa assim, crucial na educação dos filhos, porque ela convivia um pouco mais com seus filhos, e logo nos primeiros anos de vida do garoto ou da menina, a mãe tinha essa responsabilidade de passar pelo menos um pouco de conhecimento aí para as crianças. Outro fato importante das mulheres egípcias se tratava da confiabilidade das mulheres, da palavra dela, porque as mulheres, elas também podiam participar de tribunais públicos, de audiências, e elas também podiam ser usadas como testemunha de acusação, testemunha de defesa, e a sua palavra era válida, o que na Grécia Antiga e em Roma não era assim, não era muito aceito, porque os pessoal acreditavam que as mulheres, elas não tinham aí essa, vamos dizer assim, essa neutralidade para realmente dizer o que era a verdade ou não. Mas no Egito a gente vê que as mulheres, elas acabam se tornando aí bem importantes também, porque nos outros impérios, nas outras civilizações, a gente vê que essa confiabilidade, essa segurança da palavra era mais atribuída ao sexo masculino, aos homens, né? E chegamos assim, pessoal, ao final de mais um vídeo. Falamos hoje da civilização egípcia. Falamos das suas principais características, seu surgimento, sua cultura, seu estilo político e suas religiões. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa cultura que é muito bonita. Vou reforçar mais uma vez que se você quiser entender mais sobre a cultura, você precisa pesquisar, porque aqui é apenas um norte que a gente dá para vocês, fazendo apenas um levantamento de pontos que achamos importante mencionar sobre determinada civilização. No vídeo que vem, vamos falar sobre a civilização africana, uma civilização bem interessante. E no final do vídeo que vem, vamos falar aí sobre a nossa dinâmica, a nossa atividade, que é referente tanto à aula anterior quanto a essa aula. Então eu espero ver cada um de vocês aqui até o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!